Quando 7h15, vamos agora com o quadro Check-up no rádio, recebendo hoje o Dr. Anderson Sérgio, médico ortopedista do Instituto Penedo, que participa agora aqui do nosso programa nesta manhã de quarta-feira. Panorama 95 apresenta Check-up no rádio. Olha, a artrose no joelho é uma das principais causas de dor e limitação de movimento, afetando milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizada pelo desgaste da cartilagem que reveste as articulações, essa condição pode gerar desconforto intenso e impactar a qualidade de vida das pessoas. No check-up no rádio de hoje, o médico ortopedista Anderson Sérgio, do Instituto Penedo, irá esclarecer dúvidas sobre causas, sintomas, tratamentos e formas de prevenção da artrose no joelho. Doutor Anderson, bom dia. Seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95. Bom dia, Marcos. Bom dia, Geraldinho. Bom dia aí todos os ouvintes, né? Voltei, né? Depois de uma experiência... Depois de uma temporada aí no frio e tal. E nada melhor do que trazer o assunto que está mais presente no dia a dia do meu consultório, que são as dores no joelho, que é a artrose no joelho. Então eu estava brincando no Instagram, eu estava de férias aqui da rádio, mas sua dor no joelho, tirou férias também ou ficou lhe agoniando aí dezembro e janeiro? E eu acho sempre importante a gente trazer esse tema, por mais que seja, a gente acaba falando ele de forma recorrente, mas é porque as pessoas sempre têm dúvidas e é sempre importante a gente ficar reforçando alguns conceitos, o que é artrose, como você colocou aí, o que a gente pode fazer para tratar, o que a gente deve evitar, para a gente reforçar essa educação do paciente, que é uma das coisas principais que eu faço no consultório, é educar o meu paciente, explicar direitinho o que é que ele tem, o que é que ele precisa fazer, o que é que ele pode e o que é que ele não pode fazer. Então, a artrose, ela é o desgaste da cartilagem do joelho, falando da artrose do joelho. Então, à medida que o tempo vai passando, naturalmente, todas as pessoas no processo de envelhecimento vão ter esse processo de desgaste. Mas isso não quer dizer necessariamente que a pessoa vai sentir dor. Então, quando a gente escuta artrose no joelho, a gente já liga diretamente ao processo de dor. E não é assim. Então, eu sempre brinco com o meu paciente e eu digo que eu quero muito ter artrose. Aí o paciente fala, doutor, tá doido, é? Aí eu falo, não, eu quero envelhecer. A artrose, ela é inerente ao processo de envelhecimento. Todo mundo vai ter artrose. Agora, quem se cuida vai ter artrose, mas não vai ter dor. E o que é esse cuidado? Então, são várias coisas associadas. Então, o que eu sempre friso aqui na rádio, friso muito no consultório, lá no Instagram, é que remédio não é tratamento. Então, muitas vezes o paciente chega com essa experiência anterior, né, que passou em outros profissionais, e o que o pessoal orientou exclusivamente é você tomar o remédio. Isso daí não vai tratar, não vai lhe tratar, não vai fazer você melhorar. O remédio ele é importante na crise para tirar o paciente daquela crise, melhorar o processo inflamatório e melhorar a dor do paciente, para que ele com menos dor ou sem dor, a gente consiga orientá-lo da forma adequada para começar a fazer uma atividade física, ou retornar à atividade física, que é o ponto principal no tratamento e na prevenção de dor para artrose, principalmente de artrose no joelho. Agora, quais são os primeiros sintomas da artrose e como ela pode evoluir ao longo do tempo? Então, a artrose, a queixa principal do paciente com artrose, quando passa muito tempo parado e vai levantar, o joelho dói. Muitas vezes associado com crepitação, aquele creco-creco, estalo, parece que tem areia no joelho. Dificuldade para subir dessa escada, dificuldade ou até incapacidade de agachar. E quando passa muito tempo em pé, o joelho começa a doer. E uma coisa muito recorrente também, que a gente pega muito no consultório, é um inchaço no joelho. Então, esse ano eu já atendi alguns pacientes de artrose no joelho e já tirei muita água de joelho esse ano já. E eu fico brincando, né? Rapaz, essa água podendo ir pro açude, tá indo pro seu joelho, pelo amor de Deus. E
é um quadro realmente crônico, quando o paciente tem uma artrose e acaba não tratando, deixando para lá, só tomando remédio, muitas vezes forma essa água no joelho e a gente precisa tirar essa água para realmente o paciente melhorar. Mas os principais sintomas da artrose é realmente dor e limitação. Então ele começa a perceber que ele não consegue mais fazer as coisas que ele estava acostumado a fazer, que ele já fazia e agora não está fazendo por causa dessa dor. Tem mais pergunta aqui. Quais são as opções de tratamentos disponíveis, desde os mais simples até os mais avançados? Tratamento eu sempre vou falar de atividade física. Isso não tem para onde mais a gente simples. correr. Então, eu arengo demais com o paciente no consultório, fazendo com que ele entenda, e eu acho que é um papel nosso como profissional de saúde, que a gente pensa no bem do paciente, no melhor para o paciente. A gente não pode só... tem que fazer atividade física. Aí entrou no ouvido, saiu pelo outro, às vezes nem entra no ouvido. Então a gente tem que realmente frisar isso no consultório, mostrar a importância, dizer que esse é o tratamento, porque muitos pacientes têm muita resistência a fazer atividade física. Então, muitas vezes eu pego um paciente mais idoso, que culturalmente ele não cresceu nessa cultura de atividade física, era só trabalho, casa, e ele não entende muitas vezes a importância. Ele sabe que precisa fazer, mas ele fica achando ali que é brincadeira, porque o povo fica falando e tal. Ele não entende muitas vezes a importância, a real importância. E cabe você lá, que está no consultório, e que você está priorizando realmente uma melhora do paciente, você explicar, estimular, e aí é onde eu fico arengando com o paciente. Então, você tem que fazer atividade física. E essa é a base de tudo, né? O paciente entender que o tratamento não é a base de remédio, é a atividade física. Esse é o primeiro ponto. As medicações, a gente usa muito medicação anti-inflamatória, analgésica, para tirar o paciente da crise. Tem algumas medicações que a gente usa no auxílio do tratamento para manter o paciente bem. Colágeno, ácido hialurônico, glicosamina, condroitina. Algumas medicações, ômega 3, tudo isso vai auxiliar, mas nada disso sozinho vai causar alguma diferença no paciente. Então, Maria passou no médico, o médico passou colágeno para ela, vou começar a tomar. Não é assim. A gente tem que ver o paciente, avaliar e realmente ver se tem indicação. E não adianta você só tomar essas medicações e você realmente não ter a atividade física atrelada ao tratamento. Que atividade física? Então, os pacientes sempre me perguntam. Inicialmente, uma atividade física com uma baixa demanda. Então, você pode fazer uma hidroginástica, um pilates. Pode fazer academia? Pode. Pode fazer, por exemplo, eu posso correr, eu que tenho artrose? Se essa corrida ela não lhe causar dor, não piorar a dor que você tem, pode. Agora, claro, você vai começar devagar, vai ter que fazer um trabalho de fortalecimento muscular para lhe dar condições para você fazer o que você realmente quer e precisa. Agora, o que você não pode é ficar se limitando, né? Se vitimizando, se diminuindo, porque você tem artrose. Porque eu tenho artrose, eu não posso fazer nada. Não. Vá atrás, né? Procure o profissional que realmente te oriente, que te examine. Se precisar pedir algum exame complementar, inicialmente, geralmente para artrose de joelho, baixa uma radiografia de joelho e ele vai conseguir te orientar para realmente você começar a mudar esse quadro. Você melhora da dor. A artrose não tem cura, mas tem tratamento. Então eu sempre falo para o paciente, o que traz o paciente para o meu consultório não é que ele tem artrose, é porque ele tem dor. Se ele tivesse artrose e não tivesse dor, provavelmente ele não estaria ali. Então se a gente consegue resolver a dor do paciente, então o paciente vai estar bem, vai ficar bem. Então aí não tem muita importância se tem cura ou se não tem cura, porque é um processo natural. Esse desgaste é parte do processo de envelhecimento, então não tem como a gente brigar com isso. A gente vai brigar com o que a gente pode brigar, que a gente pode mudar, que é a questão da dor do paciente. A nossa ouvinte Isabel, lá do povoado Currais Novos, no município de Jardim do Cedó, pergunta: doutor, antes eu tenho um menisco rompido, eu fiz certo em fazer academia porque aliviou muito as dores, né? Fiz certo? Certíssimo, parabéns para quem lhe orientou. Mas ela fala que o menisco rompeu por completo. Não, mas assim, vamos lá. Algumas lesões, os pacientes chegam muito no consultório
com ressonância. Então, o paciente muitas vezes, ele por si só vai lá e faz a ressonância, sem indicação médica nenhuma, porque ele entende que a ressonância é o exame mais específico, que vê tudo, e ele vai lá e faz a ressonância porque ele quer saber o que é que tem. E aí, quando você vê lá, lesão de menisco, se você colocar no Google, provavelmente o Google já vai te orientar a cirurgia, tratamento cirúrgico. E em alguns casos, o tratamento realmente é cirúrgico. Mas em que casos? Nos casos que o paciente tenta o tratamento conservador, fisioterapia, medicação, às vezes a gente faz alguma infiltração no joelho, para melhorar a dor do paciente, colocar ele para fazer o trabalho de fortalecimento muscular, no caso dela está fazendo aí a academia, e isso reabilita o paciente, deixa o paciente bem. Agora, ela com essa condição de lesão, o que é que acontece? O paciente ele fica dependente da atividade física, uma dependência ótima, né, sensacional, para se manter bem. Então, se ela parar de fazer atividade física, parar de fazer a academia dela, provavelmente o que é que vai acontecer? Ela vai voltar a sentir dor. E aí muitas vezes ela vai passar por um procedimento cirúrgico totalmente evitável. Então, sim. E se fizer a cirurgia? Se fizer a cirurgia, vai continuar precisando fazer atividade física, vai continuar precisando fazer academia. Então, não tem como fugir da academia. E, graças a Deus, né, ela teve essa iniciativa, ou alguém realmente orientou ela dessa forma, e está dando certo. Então, parabéns e continue, não pare, traga outras pessoas que estão perto de você para a academia também. O João Medeiros colocou: eu não conseguia correr devido à dor no joelho, mas agora corro 5 km por dia após passar a usar cúrcuma longa. Show. Cúrcuma é uma... É natural? É uma alternativa muito boa. Hoje, a indústria farmacêutica entrou aí no mercado da cúrcuma. Eu tenho resultados muito bons. Manhã, eu passo cúrcuma para ela teve um resultado muito bom. Manhã tem artrose no joelho. Agora, lembrando que assim, só a cúrcuma, só o colágeno, só o ácido hialurônico não vai resolver. Você tem que ter atrelado ao uso de alguma medicação, algum suplemento desse, a atividade física. Então, eles são bons, são, mas sozinho eles acabam sendo ineficientes. Então, se você quer realmente ter um efeito melhor dessa medicação, tem que associar à atividade física. Quem tem neuropatia periférica, cobre o exercício. Tenho muitas dores nas pernas e braços. Você pode repetir a pergunta? Quem tem neuropatia periférica, come o exercício. O melhor exercício? O melhor exercício sempre vai ser o exercício primeiro, que o paciente goste de fazer. Segundo, que ele consiga fazer. Então, a neuropatia periférica, aí vão ter várias causas, mas a grosso modo vai ser uma alteração no nervo. Então pode ter tanta a parte sensitiva, de sensibilidade, você ter dormência, ou até a parte motora, de você perder força e tal. Então precisa ter uma atividade com a demanda de fortalecimento muscular, para compensar e para melhorar essa questão da neuropatia. No caso aí, atividade de força. Então pode ser um pilates, pode ser uma hidro, pode ser uma academia. O importante é que o paciente faça uma atividade que ele sinta prazer, que ele goste. Porque a principal coisa da atividade física é a manutenção, é manter a rotina da atividade física. Então, eu sempre falo isso no consultório, porque muitas vezes o paciente acha, por exemplo, se eu pego um paciente com mais de 50 anos, quando eu falo em atividade física, na cabeça dele naturalmente já vem caminhada. Quando é um paciente abaixo de 30, ele naturalmente entende que é academia. E não necessariamente vai ser academia. Precisa ser uma atividade de força. Então pode ser academia, pilates, crossfit, um funcional, uma natação. Tudo isso vai trazer benefício para o paciente. O que é que não pode? Fazer só uma atividade aeróbica. Eu gosto de pedalar. Você pode pedalar. Eu gosto de caminhar. Você pode caminhar. Contanto que o pedal ou a caminhada não piore a sua dor. Agora você precisa entender que só a caminhada e só o pedal não vai trazer o fortalecimento muscular que você precisa, que o seu corpo precisa para tanto tratar como prevenir sua dor. Então o ideal é você associar essa atividade aeróbica com a atividade de força. Então, independente da patologia, é importante você fazer uma atividade que tenha essa demanda de fortalecimento muscular. A artrose no joelho tem cura ou apenas controle dos sintomas? Só controle dos sintomas. A única forma de você curar uma artrose de joelho é fazendo uma cirurgia de prótese, que você arranca o osso e coloca
o ferro no lugar. Mas hoje em dia, a gente já está muito evoluído nos tratamentos não cirúrgicos, né? Eu faço muito no consultório, os resultados são muito bons quando a gente faz infiltração com ácido hialurônico. A gente coloca como se fosse a babinha do joelho, lá dentro do joelho do paciente, e os resultados estão sendo muito, muito bons. E assim, é como eu falei, se o paciente não tem dor, para ele, se ele tem ou não tem artrose, está tranquilo. O problema é a dor. Tem mais ouvinte aqui conosco no nosso WhatsApp, 992053030. Bom dia. Bom dia, Marcos Danta, aqui é Dilvanei de Araújo, do bairro São José. Manda um alô pro meu marido Francisco. E eu vou perguntar ao doutor, será que eu tenho artrose? Que eu ando de bicicleta, aí eu trabalho no cemitério. Quando eu me agacho lá nas covas para arrancar os matos, quando eu me levanto, dói meu joelho. Quando eu vou subir um batente, dói também. Às vezes, quando eu vou pedalar a bicicleta, estralo os dois joelhos, dói, que só que eu vou lá no mundo da lua e volto com a dor. Só falta pedalar a bicicleta, mas eu continuo pedalando, é doendo e eu pedalando a bicicleta. Será que eu tenho artrose? Um abraço, Diva, e o esposo Francisco também, né? Abraço aí para Diva e Francisco. Diva, você pode ter artrose, mas não necessariamente essas queixas vão ser por causa da artrose. Muitas vezes, uma lesão pré-artrose é uma lesão da cartilagem. Então, que a gente chama de condropatia. Então, essas condropatias, elas vão do grau 1 ao grau 4. Sendo o grau 1 mais leve, o grau 4, o grau mais severo. Depois que você passa do grau 4, então você já tem um desgaste ali quase todo da cartilagem, que você começa a sofrer o processo de artrose. E as queixas de dor, de limitação do paciente com essa condropatia, elas são muito semelhantes ao paciente com artrose. O que é que vai diferenciar? E muitas vezes a idade. Um paciente ali 30, 40 anos com essas queixas, a gente vai pensar mais numa lesão de cartilagem, numa condropatia. O paciente ali acima dos 50, a gente já vai pensar realmente numa questão de artrose. O mais importante é você passar no médico, no ortopedista, no especialista de joelho de preferência, já que a sua queixa é no joelho, para avaliar, solicitar algum exame de imagem para conseguir graduar essa artrose ou essa condropatia e lhe tratar da forma adequada. A bicicleta, o pessoal sempre pergunta, é um ótimo exercício para quem tem problema no joelho, porque quando você está pedalando, você está mobilizando o joelho numa amplitude que não gera uma sobrecarga grande. A sobrecarga andando de bicicleta, ela vai vir só se você, por exemplo, tiver que pedalar em pé. Vai subir uma ladeira, tem que pedalar em pé. Aí realmente você gera uma sobrecarga no joelho. Mas no habitual da bicicleta, é um ótimo exercício para o joelho. Agora, de novo, ele sozinho ele não vai ser suficiente para tratar a sua dor e para prevenir. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos. Bom dia, doutor. Doutor, olha, eu tenho muita dor, eu tenho bastante dores nos ombros. Eu digo muito que é do encaixe dos ombros. Em 2022 eu tive chikungunya. E aí, desde de lá que eu tenho essa dor nos meus ombros. Principalmente se eu fizer um serviço que eu movimento muito os braços, ou se eu pegar em peso, eu fico com os ombros doendo demais. Será que isso é artrose nos ombros? Qual é o exercício que o senhor indicaria? E Ayrton Anderson? No caso aí da senhora, a queixa ela é muito mais sugestiva de um processo de tendinopatia ou bursopatia, né? Uma bursite ou tendinite do ombro. A artrose, ela pode acometer o ombro, mas ela está mais associada, ela é mais proeminente, ela é mais... a queixa vai ser maior nas articulações de carga, então coluna, quadril, joelho, tornozelo, pé. Então o ombro ele é mais acometido de dor pelas tendinopatias. Então esse quadro da senhora, quando a senhora faz esforço com o braço levantado, começa a incomodar, tem essa sensação de inflamação, que aí tem dificuldade para levantar o braço, para trazer o braço para trás, como fosse para tirar o sutiã. Tudo isso é muito sugestivo de uma tendinopatia. Então o que precisa é primeiro passar no médico para avaliar, fazer o exame físico adequado. E aí, antes de você começar a fazer qualquer atividade física, nesse caso é importante você primeiro fazer uma fisioterapia. Tomar a medicação, fazer a fisioterapia para reabilitar você bem, colocar você numa condição boa, para aí você começar a fazer uma atividade física. Aí pode ser uma hidroginástica, pode ser um pilates, pode ser uma academia, tudo isso vai conseguir melhorar a sua condição de dor. Fiz uma artroplastia total do joelho
infeccionou e tive que colocar um espessador. Meu joelho vai ficar sempre rígido e, consequentemente, a perna sem mobilidade e só conseguir andar com uma proteção? Infelizmente, sim. Então, é a mais temida complicação de uma prótese de joelho. Essa artroplastia total de joelho é a prótese de joelho, como eu estava dizendo, que é o único jeito de curar a artrose, né? Quando você tira o pedaço de osso que está gasto ali e coloca o ferro no lugar. A gente acaba escutando muitas histórias de pacientes que não deram certo quando faz uma prótese. Então, quando você faz uma prótese e ela infecciona, então a gente tenta várias coisas, lava, abre, faz várias cirurgias para tentar conter, resolver essa infecção. Muitas vezes quando a gente não consegue resolver, aí tem que tirar a prótese, porque muitas vezes o micro-organismo ali, a bactéria, está no próprio material da prótese, então a gente tem que tirar e coloca um espaçador, só um mecanismo só para preencher aquele espaço que a gente teve que tirar. E acaba que não tem mobilidade, o joelho fica duro para a gente realmente conseguir resolver o processo infeccioso. Agora, não quer dizer que toda prótese vai ter um resultado ruim. Porque o que acontece? É aquela coisa. Quem tem um resultado ruim sai dizendo para todo mundo, né? Não faça não, porque eu conheço, não sei quem é que fez, não deu certo e tal. Mas a grande maioria dos pacientes, quando bem indicados, são submetidos a uma cirurgia de prótese de joelho, os resultados são muito bons. Então o que a gente precisa é indicar bem, não pode, eu tenho artrose no joelho, eu vou operar. Não, a gente tem que tentar tudo o que puder antes da cirurgia. Nada deu certo, o paciente não teve resposta, não melhorou, fez atividade física, não melhorou. Então vamos lá, está indicada a prótese. E aí quando a prótese ela é bem indicada, o paciente passou por todo esse processo, geralmente os resultados são muito bons, o paciente melhora. Muitas vezes ele não fica sem dor, mas a melhora funcional dele é muito grande. Ele volta a fazer coisas que ele não conseguia fazer por causa da dor. Claro, toda cirurgia ela está passível de alguma complicação. E a pior complicação em relação à prótese de joelho é um processo infeccioso tendo que evoluir realmente para uma artrodese, que a gente chama do joelho, que é deixar o joelho duro para realmente conter o processo infeccioso. Minha filha foi diagnosticada com artrite reumatoide juvenil. Fazer academia lhe ajudará a aliviar as dores? Ela toma corticoides. Muito, muito. Principalmente o paciente com artrite reumatoide é uma doença autoimune que vai ter um acometimento aí poliarticular, ou seja, vai ser joelho, mão, pé, punho, vai variar muito de paciente para paciente e da crise. Às vezes uma crise vai ter mais articulações acometidas, outras crises menos articulações. Às vezes a dor vai ser mais intensa, às vezes a dor vai ser mais leve. Mas hoje, cada vez mais estudos eles evidenciam a importância da atividade física no tratamento do paciente com dor. Seja por alguma doença reumatológica, seja alguma doença ortopédica. Então, o paciente, por exemplo, com fibromialgia, não tem como a gente tratar um paciente com fibromialgia hoje só com remédio. Então, é um tratamento multidisciplinar. É atividade física, ele vai tomar alguma medicação, vai. Muitas vezes tem um quadro de ansiedade, depressão associada, tem que fazer o tratamento adequado, fazer um acompanhamento muitas vezes com psiquiatra, fazer terapia. Então, a gente tem que olhar o paciente como um todo. O paciente, quando entra no consultório, eu não posso olhar só para a dor no joelho dele. Então, o paciente, muitas vezes, ele chega para mim e fala: doutor, você só trata de joelho? Eu falo: não. Primeiro que eu trato de pessoas com dor no joelho. Então, eu trato a pessoa. E muitas vezes a gente tem que ter esse olhar mais ampliado. Eu sempre pergunto sobre hábitos de vida, o que é que a pessoa trabalha, o que é que a pessoa gosta de fazer, o que é que essa dor está limitando ela no dia a dia, porque assim eu consigo ter uma ideia de como é a vida do paciente para conseguir realmente ser mais assertivo no tratamento e ter bom resultado. Então, paciente com artrite reumatoide, seja infantil, seja juvenil, seja na fase adulta, ele precisa fazer atividade física para controlar esse quadro de dor e prevenir novos episódios de dor. E, claro, muitas vezes o paciente está com muita dor, ele não consegue iniciar a atividade física. Aí é onde entra a medicação para tentar dar uma melhora no quadro de dor dele. Muitas vezes a gente
passa um tempo fazendo fisioterapia para fazer esse trabalho de reabilitação mais adequado para preparar o paciente para a atividade física. Mas a atividade física aí é primordial no tratamento. Tem mais perguntas? Doutor, bom dia. Eu tenho um joelho que tem dia que ele estrala igual uma bolacha creme crack quando quebra. O que pode ser? Tem até outra pergunta aqui sobre isso mesmo. Meus joelhos estralam muito, o que será? Até que se prove o contrário, é uma condropatia, uma lesão de cartilagem, que não quer dizer necessariamente que seja uma coisa grave, que precise operar, que precise fazer algum exame de imagem mais específico, uma ressonância, por exemplo. Então, se tem estalo, mas não tem dor, por enquanto está tudo tranquilo. Você só precisa ficar alerta se começar, além dos estalos, do creco-creco, aí, do creme-cracker, começar a ter dor. Então, assim, se está estalando, não está tendo dor, o que é que seu joelho está dizendo? Ó, eu tenho um probleminha aqui, mas por enquanto eu não estou lhe causando dor. Então, pega esse recado e começa a cuidar do seu joelho. E esse cuidar é o quê? É atividade física. Tu começa a fazer alguma atividade física com essa demanda de fortalecimento muscular, porque esse com certeza é o melhor tratamento. Muitas vezes, qual é o papel da gente? Médico, ortopedista, especialista de joelho. É orientar o paciente da melhor forma. Então, muitas vezes o paciente está num quadro de dor mais intenso, está um processo inflamatório mais forte, a gente precisa usar alguma medicação, precisa fazer alguma intervenção, alguma infiltração no joelho do paciente, tirar água no joelho, mas direcionar o paciente da melhor forma para a questão da atividade física. Então, para mim, não dá só para tratar a dor do paciente e o paciente melhorar. A minha grande preocupação é manter o paciente bem. Então, eu sempre oriento isso para o paciente. Não adianta eu passar o remédio para você tomar, e você ficar lá, o remédio que o doutor passou é bom demais, menino, tirou minha dor, tô boazinha. E aí você simplesmente esquecer das orientações que eu dei para fazer atividade física. Porque é essa atividade física que vai realmente manter você bem. E não é só atividade física, é atividade física, é você ter uma dieta adequada, é você fazer a gestão do estresse e a gestão do sono. Então, tudo isso vai influenciar no seu quadro de dor do paciente como um todo. Então, o paciente tem dor na coluna, precisa de tudo isso. O paciente tem dor no ombro, precisa de tudo isso. A gente fala muito de joelho aqui, mas eu recebo no consultório pacientes com dor no ombro, dor na coluna, dor no pé, e as orientações elas sempre são muito semelhantes. Claro que eu vou direcionar mais para cada caso e para a dor do paciente, mas o paciente tem que entender que o tratamento de dor é um tratamento que envolve mudança de hábitos. E o primeiro grande hábito que vai realmente fazer a mudança na qualidade de vida do paciente é a atividade física. Dr. Anderson Sérgio, ele é médico ortopedista, está no Instituto Penedo, Rua Maria de Fátima Gomes, 1260, bairro Penedo, aqui em Caicó. Telefone? 9103 8668. 99103 8668. Dr. Anderson Sérgio no Instagram, não é isso? E Instituto Penedo também no Instagram. No Instagram. Instituto Penedo esse ano a gente vai vir com uma proposta aí, em breve, aí, provavelmente logo depois do carnaval, a gente vai lançar um projeto aí para realmente modificar a sua vida, né? A sua vida como um todo. Mas principalmente você que sente dor, você que está se sentindo acima do peso, então a gente já cuida, mas vai cuidar melhor ainda de você. Então fica ligado aí que a gente daqui a pouco está trazendo novidade para vocês. E a gente volta já já após o nosso intervalo comercial com mais